Então, galera, eu demorei um pouco para gravar esse segundo vídeo, porque eu queria ter certeza do que estava acontecendo. Eu não gosto de divulgar as coisas aqui, de falar e depois não ser verdade, porque fica chato. Então, o Jair Bolsonaro, a partir de agora, ele acabou de sair da sede da Polícia Federal em Brasília e ele foi colocado a tornozeleira eletrônica, ele já está usando a tornozeleira eletrônica. Então tá aí, a proeza do filho dele. Foi isso que o filho dele conseguiu, entendeu? De falar tanta merda nos Estados Unidos, de fazer com que o Donald Tranqueira, a lagosta americana, falasse esse monte de merda contra o Brasil, esse monte de taxas, sanções, não sei o que lá, foi o que ele conseguiu. Porque o que o Donald Tranqueira quer, junto com os lacaios dele lá, é se meter na soberania brasileira, e não vai conseguir. Ele tem que entender que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, lá. Aqui não, ele não é presidente do Brasil. Aqui o presidente do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, então assim, o que eles estão conseguindo é afundar cada vez mais o Bozo, e o Bozo deve estar feliz da vida com o filho dele, porque conseguiu essa proeza aí para ele. De agora ele está monitorado 24 horas por dia, fora outras coisitas mais que ele vai ter que cumprir literalmente. Agora acabou para ele. O segundo passo agora é ele ir para a cadeia, entendeu? Em uma instituição penitenciária, instituição de prisão, que ele possa, onde ele vai, eu acho que ele vai acabar ficando num quartel. Tomara que não. Tomara que ele vá para um presídio, Papuda, o Bangu 8, um desses bangus da vida aí, é o que eu desejo para ele. Então tá aí, o que o filho dele conseguiu foi isso, acabou de ferrar o pai dele. Agora, quem deve estar com as barbas de molho também é o Tarcísio de Freitas, porque nas delações que estão sendo feitas agora, aliás, nos depoimentos que estão sendo dados agora, da segunda leva, dos que vão ser julgados também, já está ali, já disseram que na reunião que falava do golpe, o Tarcísio de Freitas também estava lá. Então, se ele estava lá, vai acabar sobrando para ele. Então, eu acho que ele também vai acabar sendo chamado, não como ele foi, como testemunho de defesa do Bolsonaro, não. Ele vai ser chamado como investigado também para prestar depoimento. Se ele estava lá na reunião da minuta do golpe, por que nunca foi falado nada a respeito disso? Por que ninguém nunca falou nada? Então, assim, o Tarcísio deve estar com que não passa nem sinal de Wi-Fi, porque deve estar com medo danado. Vai acabar chegando nele, vai acabar sendo colocado alguma coisa ali, uma granada sem pino, com o pino retirado no colo dele. Então, ele deve estar com muito medo. Então, pessoal, o que esse pessoal está conseguindo é isso. O que esse povo, com esses idiotistas, está conseguindo é isso. É ferrar o grande empresário, principalmente do agro, ferrar com todo mundo. E agora o Lula está fazendo a parte dele como um presidente de uma nação enorme como é o Brasil, de um país enorme como é o Brasil. Então, ele está se reunindo com todo mundo, ele, o Geraldo Alckmin, como os empresários, principalmente do agro, enfim, todos os empresários, todos aqueles que exportam para os Estados Unidos. Só que a gente fala exportar para os Estados Unidos, parece que nós estamos falando que tudo que o Brasil exporta é para lá. Não, 10% do que o Brasil exporta é para os Estados Unidos, entendeu? Agora, vai ficar ruim para o americano, sabe por quê? O americano, o café da manhã dele é café, é suco de laranja e ovo frito. Entendeu? E a maioria de todos esses produtos que eu acabei de citar, todos vão do Brasil. Quase que 100% do café que é consumido nos Estados Unidos vai do Brasil. Então, a taxa de 50% vai acabar caindo no colo do povo americano. O povo americano deve estar muito feliz também com o Donald Tranqueira, né? O café da manhã deles, que o café, o suco de laranja, ovos, eles tiveram que sacrificar mais de 320 milhões de aves, entendeu? Das galinhas poedeiras, né? Infelizmente, isso ninguém deseja mal para ninguém, e eles, por causa da gripe aviária, tiveram que sacrificar mais de 320 milhões de aves. Aí não é brincadeira, porque as galinhas, as matrizes, como são chamadas, o frango eles são criados para ser abatidos ali com 40, 60 dias. A galinha, a matriz não, ela vai começar a botar ali, eu acho que
8 meses, um ano, eu não sei para qual idade da galinha para ela começar a botar, mas vai demorar ainda eles se recuperarem desse golpe, que aí foi uma fatalidade. Ninguém deseja isso para ninguém. Agora, as taxas do Trump acabou com tudo isso que aconteceu lá, mais o que as taxas do Trump acabou de ferrar o povo americano. Eles devem estar muito contentes com o Trump, né? Que lá eles não divulgam também, mas lá acontecem manifestações quase que todo dia. As pessoas vão para as ruas, vão falar contra o Trump. Isso deve estar, o Trump não deve estar conseguindo dormir. Deve estar, porque eles tomam muito remédio para dormir, eles tomam remédio para dormir, remédio para comer, remédio para não comer, remédio, tudo eles tomam. Depois ficam falando de drogas que são exportadas para lá. Eles são os maiores consumidores de drogas que tem. Eu não estou falando aqui de drogas ilícitas, não. Drogas lícitas, como são muitos analgésicos, tranquilizantes, esses remédios para dormir, essa coisa toda, esse povo toma isso demais. A gente vê nos filmes policiais mesmo, aqueles policiais com problemas. O cara está ali, passa pelo psicólogo, aí você vê ele chegar dentro de uma delegacia, eles vão ali naqueles armários e tira ali aqueles frascos com comprimido, enche a mão ali, engole aqueles troços todo, entendeu? Aí, lógico, a dor vai aliviar, o cara vai continuar trabalhando, só que o efeito daquele remédio vai passar e ele vai voltar a tomar aquilo, tomar. Pessoal, não é brincadeira. O ano passado, mais de 146 mil pessoas cometeram suicídio nos Estados Unidos. Mais de 132 mil pessoas morreram por overdose desses remédios. Então, assim, a população americana não é essa coisa toda que eles divulgam, não. Não é esse sonho que eles divulgam, não. O povo ali vive precariamente, isso não é brincadeira. Agora, um infeliz desse vai querer se meter nos outros países, como se eles fossem, como se ele fosse o imperador do mundo. Porra nenhuma. E ele já está caindo na real, que não é verdade. Olha, o Lula está dando um troco para o Donald Trump, que se eu, no lugar dele, eu já teria chamado o Lula para conversar. Eu garanto para vocês, eu já disse que quando saiu essas medidas, essas taxas, eu disse aqui no outro dia eu falei aqui, que ele vai morder a corda, ele vai voltar atrás. Eu até falei, se eu gostasse de aposta, eu apostaria todas as minhas fichas, que ele vai voltar atrás, e ele vai chamar o Lula para conversar, tenho certeza disso, e se o Lula conversar com aquela lagosta 15 minutos, o Lula coloca ele no bolso. Ele sai dali, o Lula vai sair dali, ele vai ficar ali um gatinho capado, miando fino e miando pouco. Entendeu? Ele já está cheio de problemas com aquele amigo dele que morreu, que era pedófilo, um monte de coisa ruim em cima do cara, que era amicíssimo dele. O cara, ele já está com medo disso, que vai acabar sobrando para ele. E agora todo esse problema, toda essa guerra que ele criou contra o mundo, ele está ferrado. Ele se ferrou. Porque eles ficam financiando guerras e mais guerras, se metendo na vida de todo mundo, e ele esqueceu do quintal dele. Não é igual o fofoqueiro, aquele hipócrita, aquele vizinho ruim, aquela praga ruim, que tem uns que são assim, o cara mete o pau na sua vida, fala, mas ele esquece de olhar a vida dele. Aí ele fica falando da vida do outro, daqui a pouco ele chega em casa, o Ricardão está com a mulher dele, a filha foi não sei para onde, o filho virou não sei o que lá, e ele fica desesperado porque ele perdeu tempo cuidando da vida dos outros, falando da vida dos outros, esqueceu da dele. É o que o tranqueira está fazendo, se metendo na vida de todo mundo, em todos os países, e esquecendo de olhar para o quintal dele, literalmente, para o quintal da casa dele, quintal da Casa Branca, que é o resto dos Estados Unidos ali. E ele está se ferrando, e vai ficar cada vez pior. Não tenho dúvida disso. E o Brasil, com fé em Deus, cada vez melhor. E Lula, 2026, Lula vai ser tetra. Pode ter certeza disso.